Olá, você de casa! Olha a gente aqui mais uma vez. Olá, você de casa! Olha só quem chegou. O Igor tá com o controle da situação. Como vocês já sabem, tem um quadro aqui que às vezes vai, às vezes volta, mas que ele depende muito da galera que tá assistindo, que são as histórias de vocês. E hoje a gente, separou aqui uma historinha pra ler. Lembrando que a gente não vai expor você aqui no canal. Imagina esse momento aqui como um confessionário. Claro que se você quiser que a gente identifique, a gente vai identificar. Mas a priori, se você não falou nada, a gente vai trocar o seu nome, a gente vai substituir aqui pra evitar qualquer constrangimento e a gente vai comentando aqui a sua história no meio do caminho. A história de hoje ela foi enviada pro nosso e-mail, que vai estar aqui, para caso você queira compartilhar uma história também, você já compartilha por lá. Mas antes de começar, eu só queria perguntar uma coisa aqui. Tá tudo bem? Você tá com o bico ao senhor? Eu tô pousando pro selfie. Ah, entendi. Tô imaginando que tenho câmera de selfie na frente. Ah, boa. É um bom jeito de levar a vida. Como aqui, já no começo o começo da história já é aqui assim, ó, no distante ano 2000. Então, Nossa, o que fazia? parece que foi ontem. Não parece? O que fazia sucesso nos anos 2000? Spice Girls ainda faziam sucesso nos anos 2000? Ou já tinha passado? Britney Spears, com certeza. Uhum. Era um momento ali, nos anos 2000, onde as paradas de sucesso, principalmente do Disque MTV, eram ocupadas por algum clipe da Britney Spears. Então, vamos chamar ela de Britney. Esse é um homem. Hã? É um homem que mandou. Então, vamos chamar ele de... Brian. Ih, rapaz. Agora que eu vi. Desculpe. Sabe quem mais fazia sucesso, então? Justin Bieber? Não. Não, Justin Bieber foi bem lá na frente. Mas teve um outro Justin que fez mais sucesso nessa época. É o Justin Timberlake. Ai, eu amo até hoje. Olha aí, tá vendo? Quer dizer, na época não amava. Eu acho que ele hoje é bem mais legal. Ele é bem mais legal, é verdade. Uau. Que na época ele era do NSYNC. Agora ele aprendeu a ser um artista. Um grande popstar. Então vamos ver aqui qual que é a história que o Justin, nos anos 2000, tinha apenas 20 aninhos. É o que ele trouxe pra gente, né? Ele fazia uma faculdade federal na capital de um outro estado e era apenas um estudante que fazia estágio. Eu vou ler aqui como ele escreveu, firmeza? Fazia também uns freelas, mas não era o suficiente para pagar o supermercado, água, luz, ônibus para a faculdade e para passear um pouco. Como sempre fui tímido, já nessa época eu tinha meus rolos via internet e conheci uma menina que tinha 18 anos e que o pai tinha uma farmácia. Ela fazia um cursinho para entrar na faculdade de farmácia onde eu estudava. Chegávamos a fazer planos de quando ela morasse na capital e ficaríamos juntos. Ela morava numa cidade a cerca de 300 quilômetros do interior, à beira de uma importante rodovia que interliga vários estados. Aonde que será as pessoas se conheciam online nos anos 2000? Provavelmente no chat da UOL. Inclusive, eu frequentava nessa época um curso de computação. SOS Computadores. Não era uma SOS Computadores, era uma escolinha bem bunda mole que eram acho que 18 alunos por micro. Tipo, tinha uma propaganda da SOS que era dois alunos por micro, um aluno por micro, eu não sei qual é que era. Que é micro? Microcomputador. Então você tem ali um microcomputador e eram 2 alunos por micro. Eu fazia um que era tipo muitos alunos por micro. E aí tinha um momento no sábado que você podia agendar horário para navegar na internet. E durante muito tempo eu achei que a internet era só o site da UOL. Que tipo, tudo que tinha ali era a internet. Aí o dia que eu aprendi a ir para outros lugares, rapaz... Ninguém te segura até hoje. E aí eu lembro dos nicknames que tinham de chat. Tipo, gata, um underline, o número 100, gato. Sim. Na Rússia também tinha. Tinha essas paradas, né? Sim. Ai. Bom, vamos lá. Nós ficamos durante várias semanas no bate-papo da UOL. Olha aí, tá vendo? Bate-papo da UOL. Trocas de e-mails, telefonemas, até no final de semana. Galera, você tem noção? Tem gente, acho que tá assistindo, que nunca usou esse celular aqui pra falar com alguém que não fosse o telemarketing. Porque é muito doido que a galera usa o WhatsApp e manda áudio pelo WhatsApp, mas não gosta de fazer a ligação, não gosta de ligar. E no meu trabalho, por exemplo, tem muita coisa que eu prefiro resolver ligando.
Eu acho que às vezes funciona muito melhor. Eu registro e-mail, mas eu dou aquela ligadinha que é pra... Nós ficamos durante várias semanas nos bate-papos da UOL, trocas de e-mail, telefonemas e até no final de semana que a banda O Rapa ia tocar na sua cidade, num sábado à noite. Mas ela só comentou deste show no sábado de manhã. Perguntou se eu poderia ir para a cidade dela e nos encontramos no tal show. Eu não tinha como me planejar e preparar melhor, mas aceitei o desafio. Aliás, eu gostava muito de Rapa. Eu tenho um amigo que odeia Rapa. Não sei Isso é por uma quê. banda? É, O Rapa. O Rapa. My brother. É muito bom. Mais uma coisa pra você me apresentar. Acho que sim, cara. O Rapa tem... Nossa, o Rapa tem uns clipes muito bons. É uma banda que, olha, vou te contar, sensacional. Mas, como eu disse, eu era estagiário com pouca grana e não dispunha de muitos recursos. Como assim, Justinzeira da zoeira? Se o Justin não tinha dinheiro, quem tinha? Todo mundo passou pela essa fase, amor. Pois é. Contei a grana que tinha só pra poder pegar o ônibus, ir para a cidade e ir para o show. Faltaria grana para voltar. Ainda levaria muitos anos para surgir aplicativos como BlaBlaCar e até mesmo smartphones que facilitariam muito a odisseia que eu enfrentaria a seguir. Inclusive, acho que nesse ponto aqui, muitas histórias perderiam completamente o sentido ou a graça se tivesse um smartphone no meio. Porque seria muito fácil de resolver, né? Vários episódios dos Friends não teriam existiriam. existido. Vários filmes não poderiam acontecer. O que facilitaria muito a odisseia que enfrentaria a seguir. Mas como na minha faculdade tinha bastante gente do interior do estado, especialmente daquela região da cidade para que a menina ia, eu sabia que várias pessoas simplesmente iam para a beira da estrada e pediam carona, e quase sempre conseguiam ir para o interior e voltar para a capital. Cara, eu sempre achei mó roubada, velho, esse lance de pegar carona na estrada. Não me parece algo nada seguro. E tem um pessoal que faz, né? Tem muita gente que faz, sim, mas não me parece também, não. Sei lá. Não, talvez naquela época... Não, já 2000. 2000? Oh, taxa de criminalidade já tava aqui, ó, lá em cima. Então eu tive a ideia de fazer o mesmo. O ideal seria ir pela manhã com o pessoal que fazia isso e fui tentar pegar carona por volta das 3 da tarde. E desde aquela época os motoristas costumavam negar carona no fim do dia por medo de assaltos e roubos à noite. Ó, tá vendo? As pessoas já tinham esse receio. Para tentar agilizar a minha ida a um posto de gasolina no sentido daquela cidade, acabei conseguindo uma carona com 2 caminhoneiros de uma transportadora que estavam voltando para a cidade deles de carro. Eu sentia muita vergonha de dizer que estava indo para aquela cidade por causa de uma menina. No ano 2000 ainda era muito incomum as pessoas se conhecerem pela internet. Ao pedir a carona, inventei uma história que ia na casa de um tio. Vou botar aspas aqui. Mas no meio da mentira, contei algumas verdades. Falei que o suposto tio tinha uma farmácia que estava ficando na entrada da cidade, na beira da estrada. Falei até o nome da farmácia. Os caras eram caminhoneiros e sempre passavam por ali. Talvez soubessem e se lembravam da existência da farmácia. Eu sabia, inclusive, que a menina morava e ela havia me dado seu endereço residencial. Os caras da carona queriam me levar lá, mas eu os convenci a me deixarem na frente da tal farmácia que naquela noite de sábado já estava fechada. Era inverno, mas não muito frio. Aquela cidade era no litoral. Eu entrei na cidade e fui para uma lanchonete tomar um chocolate quente para me aquecer. Essa lanchonete era no prédio de um hotel na cidade. E para minha surpresa, enquanto eu tomava minha bebida quente, estava lá o pessoal do Rapa, jantando. Conversei muito brevemente com eles. Não queria incomodá-los. Já fiz uma foto junto com eles, ainda na câmera de filme, e fui pra frente da casa noturna onde ocorreria o show. Olha aí, já teve um momento bacana na história, o cara conseguiu trombar os caras do Rapa. Encontraram eles jantando, já teve aquela interaçãozinha. Se a história terminasse aqui, eu já falo, nossa, o cara se deu bem. Eu tô esperando esse momento de vergonha, meu amigo. Por enquanto, me parece uma história de vitória. Após sair da lanchonete, fui no orelhão, afinal não tinha celular no ano 2000. Ainda era coisa de quem tinha grana. O que não era o meu caso. Telefonei para a casa da menina e ela não me atendia. Depois de tanto insistir, a mãe dela atendeu e disse que não estava em casa e queria no tal show. Mas se nem havia falado comigo, nem sabia que não teria nenhuma chance, para minha surpresa, logo depois do telefonema, vi ela na rua. Sim, ela havia mandado fotos dela por e-mail. Tentei conversar, isso era a minha dúvida. Pessoal, se eles só conversaram por chat, por telefone, como que ele sabia como ela era? Então ele... Não, mandou foto. Aquelas fotos que abriam, sabe? Tipo... talvez ele tenha demorado uma semana pra ver o rosto dela. Tentei conversar com ela, mas ela me ignorou completamente e foi pra sua casa. Eu a segui de longe e vi que era ela mesmo, pois fui no endereço que ela havia me passado e não insisti mais. Nossa, que doida!
Eu fiquei sem rumo, fiz todo aquele empenho só pra vê-la e levei um fora. Mas eu já havia viajado, estava ali e pensei, vou aproveitar. Isso aí, cara, não desista nunca. Quando era cerca de 9 horas, já havia bastante gente na frente da balada onde ocorreria o show, mas a casa ainda não tinha aberto. Eis que aparece o dono da balada e diz que por causa da rede elétrica não suportar o equipamento da banda ser ligado, o show foi cancelado. Tava demorando pra dar merda. Quem tinha ingresso, ele devolveria o dinheiro e a casa de show funcionaria com DJs. Mas como as catracas... O planejamento é tudo, né? Impressionante. Chamou banda chegou, não funciona. Então, putz, vocês têm um adaptador aí de 3 pinos? Rapaz, não tenho. Vamos cancelar o show. Quem tinha ingresso, eles devolveriam o dinheiro e a casa noturna funcionaria com DJs. Mas as catracas já estavam liberadas e não havia comprado o ingresso. Compraria na hora. Então, nesse cenário, resolvi aproveitar a noite. Olha aí, ainda entrou na balada de graça, economizou a grana. Sucesso! Eu me achava muito esperto, o que mais tarde se provaria que não era bem assim. Eu tô te achando muito esperto. E não sabia o que acontecer, e sabia que acontecesse o que acontecesse, para voltar para a capital, só teria ônibus no domingo pela manhã. Deixei o dinheiro exato da passagem para a volta num bolso separado com o restante. Que perigo. Começou. Que perigo. E fui curtir a noite com bebedeiras, tentativas desastradas de ficar com outras meninas e até quase levando a surra de um ex-namorado de uma dessas que estava ali numa investida mal sucedida. A balada fechou por volta de 4 da manhã e eu fui até a rodoviária aguardar o primeiro ônibus para a minha cidade. Ao chegar no guichê da empresa de ônibus, descobri que de fato não era tão esperto e sim um vacilão. Tava demorando. Eu guardei comigo e só tinha especificamente o valor da passagem. Qual sabia o valor, mas não sabia que era exatamente na meia-noite de sábado para o domingo. E as passagens intermunicipais do estado inteiro teriam um reajuste. Nossa. Ai, meu Deus. Esse negócio de valor exato é muito perigoso. Assim, o valor que eu tinha não era mais o suficiente para voltar para casa. E eu vi que estava completamente fodido. E não sabia o que fazer. Como disse que era inverno e na madrugada a temperatura cai bastante, fiquei até às 7 da manhã quase congelando no banco da rodoviária. Eita, rapaz. O valor que eu tinha, só conseguiria pegar o ônibus até uma cidade cerca de 120 km da capital, mas comprei a passagem até lá. Caraca, era muito longe a cidade, meu Deus. Quando o ônibus chegou nessa cidade, fingi que estava dormindo para ver se conseguia dar um perdido e chegar até a minha cidade, mas o motorista conferia a quantidade de passageiros em cada parada e tive que descer. Esses caras competentes. Eu estava completamente sem saber o que fazer. Aí tive a ideia de tentar voltar de carona. Eu fui para a beira da estrada, pedi carona durante 2 horas. Ai, meu Deus. Olha, eu pedi carona durante horas e nada. Fui em postos de gasolina e nada. Quando já era depois do almoço, sem comer, bem longe de casa, pensei, vou para a rodovia e vou caminhar até a capital. Vai levar um tempão, talvez dias, mas era o que eu poderia fazer. Eu caminhei cerca de 30 quilômetros. Caraca, 30 quilômetros. É muita coisa. Nossa, cara. Mesmo sendo inverno, durante o dia, o sol dava muito calor. Fui pedindo água por onde passava e no caminho achei algumas árvores com frutas. Fui comendo. Caraca, ele é tipo Bear Grylls. Ele foi sobrevivendo no meio do caminho. Gente, eu não tô vendo ainda vergonha. Pois é, uma história de superação, cara. Você é um herói. Daria um filme, tipo, aqueles de situações, sabe? É um belo filme de sessão da tarde, cara. Porque você tem adolescente na história, tem a menininha que dá um fora, altas aventuras pra voltar pra casa. Tem uma banda? Tem uma banda? Olha aí. Roteiristas de filmes da sessão da tarde. Se algum de vocês estiverem assistindo esse filme, entre em contato com a gente que a gente faz a ponte com o Justin. Se vocês estão vivos. Porque não tem mais filmes como esses daí de antigamente. Não. Provavelmente essa galera deve estar em casa pensando, eu não vou mais fazer filme. Os filmes da minha época eram muito Será melhor. que essas histórias acabaram naquela época? Tipo, 2000 era o último ano? A última leva. Inclusive 99 foi um ano de muitos lançamentos sensacionais no cinema. Então a chance é grande mesmo de eles falarem, nesse novo século, aliás, nesse novo milênio, a gente não vai mais fazer filme. Vamos fazer um filme dos anos 90 em 2020. Bom, se você está pensando nisso, entre em contato com a gente. Quando eu estava chegando na terceira cidade, a pé... Na terceira cidade. Cara, o cara rodou o Brasil inteiro. Notei que uns carros passavam por mim lentamente e voltavam. Passavam de volta. Sempre era um cara sozinho, olhando pra mim e me encarando. Meu Deus. Aí agora começou a ficar estranho de novo. Encarando, é assim? É.
Mas imagina um cara no carro, andando devagarinho, te encarando. E... Devido a histórias que eu já havia ouvido, sabia que se tratava e eram caras que procuravam garotos realmente mais novos para fazer programas. Eita! Eu sempre aparentei ter uma idade menor do que a real. Naquele episódio eu tinha 20 anos com um cara de 16. Enfim, eram pedófilos. Nossa, cara, procurando vítimas. Eu ignorava as tentativas de abordagem, afinal eu já havia me metido em rolos demais e queria sossego. Só que eu estava sem R$1 no bolso e dezenas de quilômetros de casa, com fome e cansado. Sabe aquele ditado, já que está no inferno, abraço capeta? Resolvi colocar em prática. Meu, quanta coragem. Nossa senhora. Aceitei a carona de um desses predadores sexuais e comecei a contar partes da minha história que estava sem dinheiro, com alguém que precisava chegar em casa, fiz um drama, eis que o predador sexual se comoveu e resolveu me ajudar, mas queria ir tomar uma cerveja comigo. Eu falei, ok, mas só vamos na rodoviária antes para eu comprar uma passagem de ônibus de volta para a capital. Ele aceitou, me levou até a rodoviária, me deu dinheiro, mais ou menos o suficiente para comprar a passagem, desci do carro, mas ele não. Falei que já voltaria. A minha ideia era dar um sumiço de alguma forma, mas estávamos numa cidade muito pequena e eu não conhecia o predador sexual e era dali, se ele era dali. Se ele me encontraria facilmente e não tinha nenhum plano ainda de como escapar dessa. Gente. Nossa, cara. Meu, começou com um filme de comédia romântica e tá terminando aqui com um thriller de suspense. Só que ao chegar no guichê para comprar a passagem, descubro que naquele exato momento havia um ônibus em direção à capital. Na plataforma e já iria sair. Comprei a passagem para aquele horário. Embarquei rapidamente sem que ele percebesse e parti de volta para casa. Dentro do seu carro, o predador sexual ainda me viu no ônibus e tive receio de que ele quisesse parar o veículo para eu descer. Mas ele não poderia fazer nada, já que eu era maior de idade, estava com os meus documentos e ele não era meu parente. E como a passagem foi paga com dinheiro, ele não poderia provar que me havia dado aquela grana. Mas ele não faz a menor ideia e talvez ainda acreditasse que eu era menor. Agora eu estava de volta à rodovia, mas dentro do ônibus e de volta para casa. Dormi o restante da viagem, afinal eu estava mega cansado da minha caminhada. Nunca mais procurei a menina da farmácia, nem ela me procurou. Também, mas né? Que tava na cabeça da eu sei menina? lá, cara. Será que ela falou assim, ele nunca vai vir pra cá? Eu não sei, de verdade eu não sei. Me explica você, se você é essa menina que nos anos 2000... começou um web namoro com um cara e deu fora quando ele tava na sua cidade, você é uma pessoa horrível. E segundo, manda um e-mail pra gente, conta a sua versão. 2 anos depois desse acontecido, eu a vi na faculdade, mas acho que ela me viu. Eu acho que ele quis dizer que ela não me viu. Como meu curso era de exatas, nossos setores da universidade eram distantes um do outro. Eu nunca mais a vi e desde então passei a não me meter mais em roubadas. Só isso aí, que bom. Aí ele mandou aqui um mas... Justin. Sempre tem um mais. Ei, Justin, o que você aprontou? Pensa que eu parei com relacionamentos via internet? Achou errado? Não, afinal a timidez não se curou nesse episódio. Tanto que um tempo depois de terminar a faculdade e voltar para o meu estado, eu conheci uma outra menina, agora via Orkut. Grande Orkut. Grande Orkut. Quantas pessoas ele juntou? Que era de uma cidade do interior, conversamos durante um mês e desta vez ela veio aqui para minha cidade, Curitiba, pra gente se conhecer. Adiantando a história, hoje completamos 10 anos de casados, temos um filho de 3 anos e agora estamos esperando o nosso segundo filho. Parabéns, Justin Zera da Zoeira! Ufa, em algum momento a minha vida vergonhosa de solteiro tinha que acabar. Parabéns, cara. Um grande abraço pra vocês e parabéns pelo Léo. Caramba, olha... Mas eu gostei da história, não achei vergonhosa. Não achei vergonhosa, é uma história de superação, mas tinha tudo pra dar errado, cara. Poderia realmente terminar de um jeito horrível. Você deu muita sorte, cara. Meu Deus do céu. Mas vamos... não. Realmente, é uma história que envolve muitos elementos. É uma aventura. Realmente daria um filme comédia de situação. Pois é. Sabe aqueles road movies? Uhum. Mas o que é história vergonhosa? Por exemplo, o meu amigo... saiu com uma menina que ele gostava muito e finalmente conseguiu, ela era muito tímida, ele extrovertido e tal, ela sempre dava fora nele. Conseguiu, né, primeiro encontro, eles saíram, estão voltando pra casa de táxi e de repente ele ficou com o estômago muito embrulhado. Ai, isso é vergonhoso, já deu pra ver o tom. Viu como é diferente, Justin? Ele pediu pra parar. Eles saíram, ele falou, olha, eu vou entender que você nunca mais vai querer olhar na minha cara
nunca mais vai querer encontrar comigo, mas por favor, fique aqui e olha pra ninguém, que é um cara meio famosinho, pra ninguém tirar foto e tal, eu preciso ir naquelas plantas e ficar lá. Ele falou que tava lá sentado e, tipo, olhou e viu que ela tava lá realmente esperando, guardando o lugar, cuidando que ninguém passasse na frente. E ele falou isso, eu entendi que era o amor mesmo. Eles estão, enfim, resumindo, eles estão juntos até hoje, passou 4 anos. É uma baita prova de amor, diga-se de passagem. Mas isso é uma história vergonhosa. Com certeza. Você quer compartilhar uma história de aventura com a gente, ou uma história vergonhosa de verdade? Mande no nosso e-mail que a gente conta aqui pro pessoal, lembrando que a gente vai omitir o seu nome para que você fique mais à vontade e traga mais detalhes. E parabéns, Justin, você escreve muito bem, cara. A história tá... A história é muito boa mesmo. Ele já se justificou pra gente no e-mail que, eu sou de exatas, não escrevo muito bem. Escreve super bem. Que nem humanos, porque os exatas seria assim... Conheci menina, fui atrás, não deu certo. Comprei uma passagem, aí só ia até o meio da cidade, andei mais 30 quilômetros, um cara tentou me estuprar, eu enganei ele, peguei ele de volta pra minha casa, depois eu conheci uma menina no Orkut. Seria uma coisa mais geométrica, sabe? Vamos ter um filho. É isso. Agora não, você escreveu como se fosse realmente pessoa de humanas. Gostamos muito. É isso. É isso. Algum último recado, além de não esqueça de seguir a gente no Instagram? Você coloca aqui, né? Instagram da gente. Como eu já sei que esse daqui é um momento de retenção que o vídeo vai começar a cair porque estamos chegando no final. Tchau! Uau!